Olá, muito bom dia! Bom dia para você de todo o Paraná. Hoje começa o Campo Vivo. Começa também a nossa história com todo o estado, através desse programa feito com muito carinho. Então, vem comigo porque hoje vamos te mostrar a força do produtor de laranjas que luta contra uma das doenças mais agressivas do pomar. E vamos ver como o plantio direto elevou a produtividade de Mauá da Serra, no norte do estado. E nada de pescar. Começou a Piracema na bacia do Rio Paraná. Nós também vamos falar sobre a polêmica notícia da Danone no Brasil. Viu só quanta informação? Então se acomode por aí, porque você está fazendo história com a gente, porque está começando a primeira edição do Campo Vivo. O greening é talvez a doença mais desafiadora dos pomares de citros do Brasil e do mundo. No norte e noroeste do Paraná, onde a laranja predomina, os produtores acumulam prejuízos. Vamos acompanhar a reportagem. O amarelão, conhecido também como greening, chegou no Brasil há 20 anos. A doença é causada por uma bactéria transmitida de uma árvore para outra por este pequeno inseto chamado psilídeo. O resultado é que a planta passa a produzir frutos cada vez menores e caem antes de amadurecer. Seu Luiz é produtor há 30 anos. Nesta safra, apesar de todos os cuidados, teve uma perda significativa. A minha propriedade aqui tem 8.000 plantas, né? Já foi erradicado 10%. Então, só com o green eu já perdi 10% das plantas, fora os outros empecilhos. Segundo a projeção do Fundo de Defesa da Citricultura, a safra de 2024-2025 deve ter uma queda de 24,3% em relação à safra anterior. A próxima safra brasileira pode ser a pior desde 1988. Os sintomas podem demorar a aparecer. A planta só dá sinais que está contaminada depois de meses. Essa planta já está contaminada, né? Não adianta nada você vir aqui e cortar o galho, porque a bactéria já se esparramou na planta toda, né? Como ela atinge os vasos condutores da planta, né? Ela já translocou na planta toda. Então, se você cortar aqui, você só vai estimular a brotação, que vai ser até pior, né? Porque o inseto vai vir na brotação numa planta que está doente e ir para outras plantas sadias, né? Então, apareceu um galho doente sim, tem que erradicar a planta inteira. O maior risco para a citricultura pode estar escondido em pequenos sítios ou chácaras sem nenhuma planta comercial, mas às vezes com 1 ou 2 pés de frutas cítricas. Aparentemente inofensivo, pode ser o local perfeito para que o psilídeo se alimente e reproduza. Uma vez contaminado, ele vai sair voando e visitar fazendas vizinhas, espalhando greening por todo lado. Infelizmente, né, esses pomares caseiros, né, eles afetam a parte comercial da citricultura, porque é um pomar que não tem manejo, né? Então o que a gente tem que controlar, no caso, seria o vetor, que é o psilídeo, o inseto, né? Ele pega, suga essas plantas caseiras que estão contaminadas, né, com a bactéria e vem para um pomar que está sendo cuidado, né? Então acaba trazendo um prejuízo muito grande, né? No Brasil, desde o início, a estratégia foi erradicar as plantas doentes. Enquanto não existe cura, o melhor é prevenir e controlar a proliferação do inseto com pulverizações e corte de árvores atingidas. São as pulverizações, né, semanais, cada 10 dias, e a erradicação das plantas contaminadas, né, para diminuir a incidência dentro do pomar. Somando 45 anos de crescimento e evolução, o Grupo Metronorte está entre os maiores e mais sólidos grupos automotivos do Brasil. São 7 concessionárias plenas no padrão global Chevrolet, atuando em Londrina, São José dos Pinhais, Paranaguá, Joinville e Florianópolis. A Metronorte é a assinatura de confiança em seminovos, oferecendo a você a melhor estrutura e o maior estoque multimarcas do sul do Brasil. São mais de 1.000 colaboradores integrados na mesma busca pela máxima qualidade no atendimento e nos serviços. Ano após ano, a certificação Chevrolet Nível A é referência na busca contínua pela excelência no atendimento e nos serviços.
Pronto para o futuro? O Grupo Metronorte acompanha a evolução Chevrolet para estar sempre com você em todos os caminhos. E olha só que notícia boa! Além do nosso Campo Vivo passar a ser estadual, o Move também ganha esse espaço. Vem pra cá, Cris, conta pra gente essa novidade. Tudo bem? Bom dia, Luli. Prazer ter você aqui. Bom dia pra você, prazer é meu. Sensacional, né? Agora a nossa responsabilidade aumenta. Pois é. Levar o nosso conteúdo para todo o estado do Paraná. O Move estreou ontem, foi fantástico, trouxemos um especialista em inovação aberta para bater um papo, apresentamos uma empresa que está apoiando o Jumper, que é a Batalha das Startups, que estreia no próximo sábado, dia 9, e o Move deu a largada para todo o estado do Paraná nessa parceria com a Band. Então a gente está muito feliz em chegar todo sábado, 9 da manhã, antes do Campo Vivo, né, trazendo esse universo das startups, do empreendedorismo, da inovação e tecnologia para todo o estado agora. Que maravilha, Cris. E conta para nós um pouquinho, tem startups do agro também no teu programa? O produtor vai poder acompanhar e ficar atualizado com todas as startups que estão aparecendo por aí? Excelente. Eu acho que o Campo Vivo e o Move tem tudo a ver. A gente pode fazer várias dobradinhas. O agro, ele é pop, mas ele é digital também. A gente tem muita startup do agro no Brasil, principalmente no Paraná, na nossa região, e elas também desfilam o seu talento pelo Move sempre que a gente consegue trazer. Então agora vai amplificar todo esse espaço, não só para o agro, tem todas as verticais, mas você que é produtor, que acompanha a Luli todo domingo de manhã, no sábado pode assistir a gente, quem sabe aparece alguma coisa bacana aí para o teu negócio. Que maravilha, Cris, eu desejo sucesso nessa nova caminhada para todos nós, né? Para todos nós, fique ligado na Band, sábado, 9 da manhã, você acompanha comigo, Cristiano Teodoro, o MUF. Então a gente espera vocês no sábado, que horas? 9 da manhã. Perfeito, até lá. Até, tchau, tchau. Tchau. Vamos para um rápido intervalo aqui no Campo Vivo, mas ainda hoje você confere. Mauá da Serra, no norte do estado, adotou o plantio direto há 50 anos e colhe recordes de produtividade em soja, milho e muito mais. Começou o período de defesa do Rio Paraná. É a Piracema para preservar espécies nativas. E nós precisamos falar ainda sobre a notícia de que a Danone não compraria mais soja do Brasil. Não saia daí que na volta tem muito mais informações aqui no Campo Vivo. O Brasil completou 52 anos de implantação do plantio direto na palha. Mauá da Serra, no norte do Paraná, por exemplo, saiu da condição de um dos piores solos do estado para um dos mais produtivos e valorizados depois de aderir à estratégia. Em outubro, o município comemorou 50 anos do plantio direto. Vamos ver a reportagem. O milho emergiu entre a palhada da aveia. As hastes e folhas que ficaram vão se decompor, enriquecer o solo e dar mais potência para a cultura da vez, além de manter a umidade tão necessária. Essa é a técnica do plantio direto na palha. Foi desenvolvida há 52 anos pelo alemão Herbert Bartz. O agricultor morava em Rolândia, no norte do Paraná, e não se conformava com a baixa produtividade das lavouras, nem com a erosão, que engolia a renda. Um dia decidiu colher sem retirar as sobras. Foi chamado de louco. E não é que deu certo. Em Mauá da Serra, também no norte paranaense, o solo ácido era desafio para a agricultura. Então, em 1974, alguns produtores, a maioria japoneses, resolveram tentar o método que o alemão tinha inventado 2 anos antes. Hoje, Ademaru Emura caminha tranquilo pela área que semeou. Ele tinha 15 anos quando o pai tentou a palhada por falta de opção. Aqui o problema maior era a erosão na época. Com o plantio convencional, removia todo o solo. Então toda vez que chovia, ninguém dormia à noite, né? Porque dava erosão. Aí com o sistema de plantio direto que evitava de remover o solo, então para evitar a erosão, então achou na época uma tentativa, né? Fazer, para ver o que ia dar. Deu certo logo na primeira vez? Não, na primeira vez foi bem complicado, porque ninguém conhecia, ninguém sabia como fazer. Então foi tudo uma tentativa e erro, né? E aos poucos foi corrigindo e hoje está no que está, né? Depois de 50 anos adotando o plantio direto, Mauá da Serra tem produtividades de soja, milho e trigo mais elevadas do que o restante do Paraná e até do que de algumas regiões do Brasil
Além disso, erosão não se vê mais por aqui e até o controle de plantas invasoras é mais fácil e usa menos produtos químicos. Ou seja, o sistema de plantio direto é realmente sustentável. Na última safra, a soja de Mauá da Serra atingiu a média de 3.600 quilos por hectare. A média nacional foi 400 quilos menor, segundo a Conab. O milho verão produziu em média 11.000 quilos por hectare, quase o dobro da média nacional. E o trigo chegou à média de 3.500 quilos por hectare, bem mais do que os 2.300 da média do país. E o plantio direto evoluiu e se transformou em um sistema, um conjunto de ações que visa produtividade com sustentabilidade. Além da palhada, é preciso semear sem revolver o solo e fazer a rotação de culturas. O mix com as plantas de cobertura é outro recurso que reforça o sistema. Na região de Mauá da Serra, plantam no verão milho verão e soja. E na cultura do inverno, né, plantamos aqui a aveia branca, a aveia preta. Nós estamos com o projeto Cevada na região, já é o 3º ano na nossa cooperativa, né? Trigo e milho safrinha muito pouco. Milho safrinha muito pouco devido ao clima ser um pouquinho mais frio e é um alto risco, tá? E o mix ajuda também porque, como vai ser uma mistura de plantas, né? Vai ajudar a descompactar o solo, vai ter mais raízes superficiais, vai ter mais palhada. Então, se nós pensarmos assim, a característica, vai melhorar a característica química, física e biológica do solo. O plantio direto na palha revolucionou o campo, melhora a renda das famílias, valoriza a terra que fica mais fértil e colabora até para a sucessão familiar. A Vivian é a 3ª geração do Zoemura na agricultura. Ô Vivian, a lavoura já foi teu parquinho? Já brinquei muito na terra, desde que era pequena, gostava de brincar e andar com meu pai, assim, para ver a lavoura, né? E foi assim que você descobriu que queria ser agrônomo? Exatamente, acho que é quando a gente é criado na terra, né, essa paixão vem e a gente quer continuar, né, esse trabalho. Hoje se deixa palha no solo em cerca de 50 milhões de hectares no Brasil. Mas o sistema completo não cobre nem 10% dos 81 milhões de hectares previstos pela Conab para a agricultura na safra 24 e 25. Filha do pai da tecnologia, a bióloga e diretora secretária da Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, Marie Bartz, garante: o plantio direto é uma peça fundamental no processo de regeneração da agricultura no mundo. A FAO ela estima que a gente tem 30% dos solos no mundo em processo em degradação. Degradação quer dizer, a gente não consegue mais fazer agricultura nesses solos. Se a gente continuar nesse processo de degradação, em 2050 é 90% dos nossos solos. Então é muito preocupante o cenário. E nós no Brasil, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, a gente acha que o pessoal no exterior sempre faz as coisas melhores, né? A gente já está um passo à frente com, né, esses 50 anos de adoção, mesmo não sendo o sistema, ainda assim a gente já está cultivando mais aí de 60% da área de produção de grãos, mais outras, porque hoje a gente já sabe que o sistema plantio direto não é só para culturas anuais, Kátia, ele é aplicado para todo tipo de cultura, seja perene, seja anual, seja hortaliça, e para todo o tamanho de propriedade também. Então é desde os pequenos, médios e os grandes. A gente tem exemplos no Brasil todo que conseguem viabilizar esse sistema. Mauá da Serra tem o único museu do plantio direto do Brasil. O espaço, que passa por reformas, abriga as primeiras máquinas adaptadas para o então novo método de plantio. Guarda também a anotação em caderno do dia do primeiro plantio na palha no município, 5 de março de 1974. O Sérgio é agricultor e também coordena o museu. Sabe a história de cada peça, de cada máquina. Uma recordação que a gente viveu, que lutou e que ficou uma lembrança na cabeça nossa que, vamos dizer assim, os meus filhos isso, aquilo não sabem do que nós passamos. Então, com esse intuito de tentar guardar essas lembranças, essas recordações, essas histórias, que nós temos esse objetivo desse museu. Você ajustou muito parafuso aí dessas máquinas? Ah, nossa senhora! Principalmente as primeiras máquinas que nós trabalhávamos, que era a Rotacaster, que era muito trabalhoso, ela quebrava demais, rendimento muito, era muito sofrido trabalhar com ele.
Os japoneses comandaram a revolução do plantio direto em Mauá da Serra. A colônia sempre foi grande aqui. E justamente o sentido de união deles é que mudou o destino do município. Então, qual o sentimento em cada um? Muitíssimo feliz e muito grato pela pessoa que trouxe essa tecnologia. Que ficou para um Brasil cada vez mais produtivo e melhor. 50 anos de sistema plantio direto aqui, então é uma grande responsabilidade continuar todo esse legado. Pessoal, na semana que passou, todo mundo acompanhou a notícia de que a Danone não iria mais comprar soja brasileira porque não seria sustentável. O Ministério da Agricultura reagiu, reforçando que o Brasil tem uma das leis ambientais mais rigorosas do mundo e um sistema de controle e fiscalização eficaz, com atenção especial para o Cerrado e a Amazônia. Instituições como cooperativas e a ProSoja e até especialistas em mercado também se posicionaram contra a declaração da multinacional francesa. Depois de tanta polêmica, a Danone publicou uma nota oficial desmentindo que suspendeu a compra de soja do Brasil e que continuou comprando grão de regiões rastreadas e em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. O episódio foi, sem dúvida nenhuma, muito ruim e estremeceu a imagem do agro brasileiro no exterior. A gente se pergunta qual a real intenção de uma declaração desse tipo. É realmente comprometer os mercados que a soja do Brasil domina? Ou, quem sabe, forçar o início da validade da lei antidesmatamento europeia, que pode ser adiada para 2025? Vamos continuar acompanhando esse assunto e vamos nos organizar para proteger o nosso agro. Nossa competência responde por 30% do PIB do Brasil e a soja é o principal produto desse resultado. Vamos para um breve intervalo no Campo Vivo, mas não saia daí. Ainda hoje você confere. A pescaria na bacia do Rio Paraná está suspensa. É o início da Piracema. A gente volta já já. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities, seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Dia 5 de novembro vai acontecer as eleições nos Estados Unidos que terão um forte impacto sobre a geopolítica, sobre a macroeconomia e sobre os principais contratos nas commodities agrícolas. Vamos entender então como funcionam as eleições americanas, porque não é tão complexo assim. Diferente do Brasil, um candidato à presidência, ele vence se ele soma a quantidade de 270 delegados e cada um dos estados tem a quantidade de delegados de acordo com a população. Então nós temos aqui, se um candidato vence um determinado estado, ele leva a quantidade de delegados para ele. Então olha só, como é que está o mapa esse ano, Ismael? Desse jeito aqui, ó. As pesquisas vêm mostrando uma vitória de Donald Trump sobre os estados em vermelho e da Kamala Harris sobre os estados em azul. E nós temos um ponto importante, os swing states, os estados que podem pender ou para um lado ou para o outro. Nós temos aqui o Arizona com 11 delegados, Pensilvânia com 19, a Geórgia com 16, Wisconsin com 10, Nevada e nós temos Michigan, ou seja, são os estados que podem pender para um lado ou para o outro. O fato é o seguinte, as bolsas de apostas, embora nós tenhamos aí uma situação onde as pesquisas vêm mostrando um empate técnico, as bolsas de apostas vêm dando aqui 66% de chance de vitória de Donald Trump e 34% de Kamala Harris. O fato é que o mercado já começa a precificar esse cenário. Por quê? Porque nós tivemos aí o efeito Trump. O Trump veio prometendo, endureceu a guerra comercial contra os países para fazer os Estados Unidos crescer comercialmente novamente. E depois do atentado que nós tivemos contra o candidato, as bolsas, principalmente o contrato de soja no mercado futuro, teve uma queda muito forte. Isso porque em 2018 nós tivemos a guerra comercial com a China, onde a diferença de produtos importados pelos Estados Unidos, produtos chineses, era muito grande frente aos produtos importados americanos pelos chineses. E aí Donald Trump fez aí uma tarifação sobre as importações que causou um impacto sobre os mercados futuros. No caso da soja, nós tivemos uma queda dos 10,30 para 8,30, 2 dólares por bushel de queda. Porém, para os produtores brasileiros nós não sofremos tanto assim porque nós tivemos um aumento dos prêmios de exportação de também de 2 dólares por bushel, neutralizando o efeito para os produtores brasileiros. O fato é o seguinte, um acordo também não pode ser descartado em caso de vitória do republicano. Isso aqui pode acontecer. E na última ocasião, em 2018, depois da guerra comercial, a China assinou um acordo com os Estados Unidos de compras adicionais de produtos americanos e naquele momento, em 2020,
os Estados Unidos exportou mais soja para a China e aí nós tivemos uma queda das exportações brasileiras para a China. O fato é, se nós tivermos uma nova guerra comercial, é possível nós tenhamos aí um efeito sobre os mercados futuros? Sim, os algoritmos podem precificar, pesar sobre os mercados futuros, mas nós podemos ver um aumento dos prêmios de exportação. O fato é o seguinte, é importante você ficar antenado, engatilhado nas estratégias de comercialização, aproveitando as oportunidades de acordo com o cenário das eleições americanas. É um momento chave, importante para as principais commodities agrícolas. Muita atenção, foco na estratégia com gestão de risco. Todo empreendedor enfrenta vários desafios para fazer a sua empresa crescer. E ter um parceiro de verdade que você pode contar todos os dias do ano faz toda a diferença. No Sicredi, você conta com capital de giro, emissão de boletos, cartão empresarial, maquininha e um portfólio completo de soluções. E para completar, tem o seu gerente sempre perto e pronto para cooperar com você. Não é só um bolo. É o sonho da Franciele. Um dia ela quer crescer, ter mais lojas. Para isso, conta com o Sicredi, onde tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e, para completar, tem seu gerente sempre por perto. A cereja do bolo, né? Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E na sexta-feira, dia 1º, começou a piracema aqui no Paraná. É o período do qual é proibido pescar espécies nativas. A proteção cobre toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná e vale até fevereiro de 2025. Olha só. O período de defeso, como é chamada essa restrição de pesca, acontece há quase 20 anos na bacia do Rio Paraná. Além do rio principal, é proibido pescar nos cursos d'água que o formam, como rios menores, lagos, lagoas, reservatórios e outros. Entre as espécies protegidas estão o bagre, dourado, jaú, pintado, lambari, mandi amarelo, mandi prata e piracanjuba. Inclusive, algumas espécies estão em risco de extinção. A Lei de Crimes Ambientais prevê multas de até R$ 1.200 por pescador e mais de R$ 20 por quilo de peixe apreendido. E materiais de pesca, como varas, redes e embarcações, podem ser apreendidos com cobrança de R$ 100 por cada peça recolhida. O transporte e a comercialização também são fiscalizados durante a piracema. No último defeso, de novembro de 23 a fevereiro deste ano, foram lavrados 92 autos de infração ambiental no Paraná. As multas chegaram a R$ 265 mil e ainda foram apreendidos 195 quilos de peixe, redes de pesca, molinetes e outros equipamentos. A fiscalização é feita pelo Instituto Água e Terra, com suporte do Batalhão de Polícia Ambiental, através da Força Verde. E, por conta da estiagem, ainda é proibido pescar em 7 outras bacias hidrográficas do Paraná. A pesca só vai ser liberada quando o nível dos rios voltarem ao normal. Portanto, sem prazo definido. Vamos esperar que a chuva caia em volume suficiente no nosso estado. E o nosso Campo Vivo de estreia chegou ao fim. Eu e a nossa equipe estamos muito felizes de ter você em nossa companhia nessa primeira de muitas edições. Quer assistir de novo alguma matéria ou programa? Então, aponte o celular ao QR Code que aparece aí na sua telinha. Daqui a pouco, ele vai te levar direto para o Campo Vivo de hoje. Agora, aproveite o seu domingo, descanse e que a sua semana seja muito produtiva. O Campo Vivo volta no próximo domingo às 7h30 da manhã e eu, Luli Barbeiro, te espero. Tchau!